Nossa saudação a todos que nos acompanham. Este é mais um episódio do programa Agrorotina, o programa que visa a valorização do jovem rural com o intuito de incentivar a sucessão familiar. Hoje viemos até Esmeralda para conhecer um pouco da história de uma tradicional família tapejarense que resolveu investir neste município. Lembrando, é claro, do nosso agradecimento especial aos nossos apoiadores. Sicredi Altos da Serra. Escolha quem apoia o produtor rural. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Trator e máquinas e implementos agrícolas. As melhores opções você encontra aqui. Adubos Coxilha, 35 anos, parceria que gera produtividade. E Sementes Coxilha. Aumente a produtividade e a lucratividade com as Sementes Coxilha. Tecnologia Embrapa. Muito bem, hoje vamos conhecer um pouco da história da família Borgo. Desde já o nosso agradecimento especial ao seu Sérgio, à dona Lucélia, ao Marciano e também o Roberto, que cordialmente nos recebem aqui em sua propriedade. Seu Sérgio, conta pra gente um pouquinho da história da sua família, desde as suas origens. O senhor já nos contou aí de antemão que é uma sucessão familiar já na sua terceira, quarta geração, é isso mesmo? Como é que foi esse passo a passo até chegar aonde está hoje? Igor, é um prazer ter vocês aqui na nossa propriedade. Tem três gerações que já tem os filhos, tem o avô, tem o nono, que antigamente, que todos os filhos foram passando para pai para filho, né? E foi em 2013, daí nós, o Roberto e o Marciano, já tinham se formado. O senhor é mais velho dos irmãos? Sou mais velho da família do Wilson, né? E daí o Marciano e o Roberto me pediram: pai, será que não está na hora de você nós trabalhar sozinhos, junto? Daí eu disse: se vocês me ajudar, nós podemos falar com o tio Beto, o tio Celso e o tio Délcio e vamos conversar, tudo numa boa, vamos acertar e vamos pegar e vamos trabalhar para nós, então. Daí não, eles foram muito de acordo, né? Daí eu disse: então agora vamos ter que ver como é que vamos fazer, mas isso foi coisa daí eu e os meus irmãos, né? Nós sentar, conversar, daí ver como é que nós ia fazer, quem ia pegar uma área onde, outro quem pegava, e daí foi desse jeito, né? E deu certo, porque daí nós, o Roberto e o Marciano logo começaram a vir trabalhar aqui comigo, e eu, a minha esposa, né, que também sempre ajudou, estava com o fecho da sacola já estragado de tanto abrir, fechar e trazer roupa para Esmeralda e ajudar nós aí. E daí vinda. Então ela foi também uma mão direita, né, que ajudou, e depois daí então os guri, eu já fui ficando um pouco para trás, né? E eles foram pegando a frente, né? Daí o Roberto e o Marciano. O senhor estava contando antes também a história do CBT, né? Que o senhor faz questão de guardar aqui como recordação aqui na propriedade, né? Que foi um dos primeiros implementos que o senhor teve, né? Eu até aprendi a trabalhar com o CBT, né? Então, na realidade, isso aí é uma réplica, porque não é o trator que eu comecei, mas é uma réplica para que a gente fica vendo com o que começou, né? Uhum. E aí então chegou o momento do Marciano e do Roberto receberem as rédeas da propriedade e tocar em frente. Como que chegou a ter essa conclusão de que então era o momento de vocês iniciar em um novo lugar, uma nova propriedade, e por que escolher Esmeralda, Marciano? Boa tarde, Igor e ouvintes do programa. É uma satisfação ter vocês aqui conosco.
Na verdade, isso tudo foi, no decorrer do tempo, foi meio que ao natural para nossa família. A Agrícola Borgo, junto com os tios e o pai, sempre buscaram e almejaram um futuro melhor para a família. E aí, nos tempos de 1988, mais ou menos nessa data, eles alçaram voo para a Lagoa Vermelha. E nessa época, as terras de Lagoa Vermelha eram mal afamadas, eram terras de terras fracas. Então a família foi sempre bem para frente e acreditava em algumas coisas que eram à frente de seu tempo. Em 2003, teve a compra dessa fazenda que nós estamos hoje, e já vai fazer 20 anos que temos essa fazenda. Lógico, na época não era a área que tem hoje, era bem menor a área, mas foi um começo. E Esmeralda sempre foi uma terra promissora para a Agrícola Borgo. E nesse tempo, de 2003 até hoje, nós nascemos em Tapejara, hoje o município de Vila Langro, se criamos no interior lá, eu, o Roberto e a minha irmã. E aí em 2003, justamente nesse ano que foi comprada essa fazenda, nós viemos morar em Tapejara, na cidade, em função dos estudos dos filhos, que estava ficando um pouco mais difícil. Então, nesse tempo de 2003, a gente começou a fazer o segundo grau, começou a se especializar um pouco e sempre quando tinha uma folguinha de colégio, uma folguinha de que tivesse a possibilidade de vir para a lavoura, nós vínhamos para a lavoura com o pai. Aí, em 2006, nós ingressamos na faculdade em engenharia agronômica, eu e o Roberto. Em 2011, nós se formamos em engenheiro agrônomo e a gente já acompanhava as lavouras de Vila Langro, já acompanhávamos as lavouras de Lagoa Vermelha e as lavouras de Esmeralda. Quanto mais para cá, em relação a Tapejara, sentido Vacaria, a modernidade ou a tecnologia demorou um pouco mais para chegar. Então as oportunidades nessas regiões eram maiores do que em outras, por exemplo em Tapejara, Vila Langro, enfim. Nesse sentido de saber que isso era dessa maneira, quando o pai já começou a falar de repente ter essa possibilidade de nós tocar, a nossa família tocar a nossa propriedade, nós em algumas reuniões definimos que sim, teria muitos ônus nessa caminhada em função da distância da cidade de Tapejara, mas também nós colheríamos alguns bônus, que seriam as oportunidades que a região nos traz. E a gente, nesse tempo, tenta abraçar essas oportunidades conforme a nossa perna, né? Mas, enfim, foi mais ou menos nesse sentido que foi a escolha dessa área e o motivo de nós apostar aqui em Esmeralda e em Pinhal da Serra. Roberto, como é que foi então a implementação de tecnologia em uma região como esta, né? Que, como o Marciano já bem falou aí, eu acredito que também para os moradores aí nos arredores, né? Quando tu chega com um novo implemento, com uma tecnologia, né? Desde no plantio até a colheita, também na parte de pulverização, o pessoal até fica um pouco curioso de saber, né? E eu sei que vocês também foram pioneiros. A Agrícola Borgo foi também pioneira na região ali de Vila Langro também nessa implementação de tecnologia. Como é que foi para a família também estar buscando isso em outros lugares e trazendo para implementar nas suas propriedades? Boa tarde, Igor. Boa tarde, ouvintes. Então, a gente sempre buscou trazer para dentro da propriedade as novas tecnologias. Tecnologia que vem agregando nos últimos anos para cá, desde que a gente ingressou, se aprofundou mais na área. Tecnologia que facilita, tecnologia que aumenta a nossa produção, as tecnologias desde cultivares, maquinário, produto químico. Então, a gente sempre tenta buscar essas novas tecnologias. A gente, por mais dinâmico que seja, hoje a agricultura não é fácil de acompanhar tudo, mas na medida do possível, a gente aqui
a gente, como se diz, a gente cobra o escanteio e corre a cabecear. Então não é fácil buscar, todo momento, todo dia sai uma tecnologia nova que surge nos americanos ou na Europa, que está chegando para nós aqui. A gente tem que correr, se informar, buscar a informação, se inteirar daquilo para ver se aquilo vai trazer algum benefício ou apenas vai tomar um tempo, porque existe a tecnologia do bem e a tecnologia ruim, vamos dizer assim, supérflua, que tu tem aqui, mas não vai agregar em nada. Então, saber diferenciar isso também não é fácil. Muito bem, vamos agora ao nosso intervalo com os nossos apoiadores. Voltamos já. Existe o consumismo e o consumo consciente. Existe o individualismo e a cooperação. Para tudo existe alternativa. Nós somos o Sicredi, uma alternativa que alia suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e o desenvolvimento das regiões em que atuamos. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Roberto, e hoje falando sobre as incumbências e também a divisão de trabalhos aí da propriedade. A gente já falou que as rédeas da propriedade do seu Sérgio e também da Lucélia já passaram para vocês, mas eles são sempre aí os conselheiros, eu tenho certeza, estão sempre supervisionando. Mas como que é hoje essa divisão de tarefas aí entre você e o seu irmão? Então, dentro da propriedade, diariamente, tu convive com diversas atividades. Então, desde uma pulverização, desde uma colheita, desde um plantio, desde uma administração financeira. Então, a gente, com o passar do tempo, no início a gente andou meio perdido, vamos dizer assim, logo que assumimos, mas depois a gente foi indo cada um para um lado onde tinha mais afinidade. A separação foi feita mais ou menos conforme a afinidade que a gente tinha com o trabalho do dia a dia. O Marciano, então, ele tem uma afinidade maior com o lado da pecuária. Então, a gente tem aqui na fazenda a criação de ovino, tem criação de bovinos, de corte. Essa parte da pecuária, o Marciano tem esse cuidado maior. Eu fiquei mais daí um pouco mais do lado voltado para a agricultura, mas não que o Marciano não faça, ele faz a parte da colheita, que seria mais o lado que ele cuida. O plantio e pulverização é eu que tenho um pouco mais de afinidade. E as finanças a gente senta uma vez, duas durante o mês. A gente senta, apresenta as finanças durante uma reunião e todos nós, tanto o pai, o Marciano e eu, a gente fica por dentro de tudo que está acontecendo, desde uma comercialização de um soja, de um grão ou de um bovino ou de um ovino. Então é mais ou menos assim as divisões. Dona Lucélia, como é que é para a senhora ver hoje os filhos aí tocando a propriedade e você e o seu Sérgio apenas de conselheiros aí, vocês que vieram de muitas lutas, né? Muitas batalhas para chegar até onde hoje estão, né? Com certeza com grandes êxitos, né? Mas que a gente sabe que não foi fácil para chegar até aqui. Pois é isso aí. A gente tá aí ajudando nossos filhos com aquilo que a gente pode, né? A gente veio para cá, vai fazer 9 anos já, e até no começo a gente falou assim, ó, vamos para lá, acho que uns 5, 6 anos nós ainda ajudamos vocês lá, mas já vai fazer 9 anos, estamos ajudando e vamos continuar ajudando eles. É um orgulho muito grande nós ter eles aqui trabalhando com nós, todo mundo junto, todo mundo de bem, e é muito bom a gente trabalhar aqui no sítio. Marciano, falando um pouco sobre essa sucessão familiar, chegou em algum momento aí da vida que vocês perceberam que as rédeas estavam um pouquinho mais presas aí, que talvez vocês não tivessem oportunidade de seguir, ou que faltou algum incentivo aí dos pais em algum momento, né? Faz de conta que eles não estão aqui te ouvindo. E o que aconteceu na nossa família é a seguinte forma: a sucessão foi normal, foi bem tranquila, não teve um passo forçado para frente e nenhum para trás. O que acontece é que quando os filhos são mais jovens,
inclusive eu tenho uma menina agora também, é Clara, os filhos desafiam o pai, desafiam em todo momento. Eles querem mostrar que eles também estão ali, e eu acho que isso o pai fez muito bem em aceitar esses desafios, sabendo que em algum momento nós íamos errar, mas que ele estava ali dando suporte para diminuir esse erro, minimizar esse erro e, se desse certo, nem errar. Então a nossa família veio nessa sucessão, foi bem tranquila, e no começo dá aqueles atritos entre família para setorizar um pouco mais essa questão do que fazer dentro da propriedade, mas aí depois isso vai fluindo mais com naturalidade, cada um tem a sua responsabilidade na fazenda e faz da melhor forma possível. Muito bem, vamos agora ao nosso intervalo com os nossos apoiadores. Voltamos já. E se o melhor para o seu agronegócio também for o melhor para todo mundo? Existe alternativa. Com a nossa parceria, seu agronegócio cresce e faz toda a sua região crescer junto. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais para o seu agronegócio, taxas justas e atendimento próximo em todos os canais. Escolha o Sicredi, onde seu agronegócio rende um mundo melhor. A gente percebe que aqui dentro da propriedade existe uma grande parceira que é a Adubos Coxilha. Gostaria que vocês comentassem um pouco sobre essa parceria também. A gente sabe que tem o tio que está trabalhando junto, né, com a Adubos Coxilha aí também, mas a gente sabe que existe uma grande parceria também da Agrícola Borgo aí, né? Sim, na verdade a nossa fazenda aqui, o Roberto, agora mais à frente das compras dos produtos químicos e dos fertilizantes, enfim, a nossa família ela tem alguns fornecedores que a gente trabalha há muito tempo, né? Ninguém espera que aconteça uma seca, né, ou algo que frustre uma produção agrícola. Mas caso venha acontecer, por exemplo, o que está acontecendo na safra 21-22, a gente tendo esses fornecedores, tudo fica mais fácil, né? E a Adubos Coxilha é uma parceira nossa aí de longa data, faz parte do nosso portfólio de produtos. Com eles a gente vem conseguindo ter uma boa produção e a gente tem esses fornecedores aí que nos ajudam aí no dia a dia. Com certeza, e a gente percebe aí na fala de todos, né? E sempre reforçado uma família tradicional, né? Que também tem seus valores e princípios para serem honrados, né? Que vem de muitas gerações, né, seu Sérgio? E como é para o senhor hoje ver os seus filhos aí tocando a propriedade, dando sequência aí ao trabalho que vem de longas gerações? Para mim é uma honra ter os filhos junto, trabalhando junto, e a gente tá aí, né, fazendo o que pode, porque não tá mais fazendo o que fazia antigamente, né? Tá só varrendo armazém, limpando uma coisa e outra, mas eu tô por aí. E quando falta algum, eu tô já pegando a frente. Eu sou um coringa aí, né? Precisa de alguma coisa, eu ajudo. Mas senão, para mim, é o que tem que fazer. Se eu ficar lá em Tapejara, eu não preciso me preocupar para que vocês estão colhendo, estão plantando, estão fazendo o que eles sabem fazer, né? Já está em boas mãos. Já está tudo em boas mãos. Seu Sérgio, é justamente essa a minha pergunta para nós finalizar aí o nosso bate-papo. Qual é a mensagem que o senhor deixa aí para os pais e também os filhos, né, que preparam essa sucessão familiar? A mensagem é que os filhos compreendam os pais. E os pais têm que compreender os filhos, porque do momento que os filhos começam a querer andar com os próprios pés no chão, que tem que estar com os pés no chão, o pai tem que acompanhar e dizer: vão assim que está certo, que é assim que tem que ser. Tem que permanecer junto. Permanecer junto e trabalhar junto até que puder, né? A união. Marciano, qual é a mensagem que você deixaria aí para as famílias que também estão pensando aí na sucessão familiar, para os jovens que estão iniciando, assim como você e o Roberto um dia iniciaram aí, que estão assumindo as rédeas de uma propriedade? Bom, Igor, na verdade,
a sucessão familiar, ela acontece meio ao natural, né? Mas a mensagem que eu poderia deixar é que o pai a recém colocou que tem que haver uma concordância entre as partes. Uma sucessão nunca é sozinha, não é de uma pessoa só. É sempre de uma pessoa, de um pai para um filho, de um pai para uma filha, ou de um tio para um sobrinho. Sempre envolve mais do que de uma cabeça. Então, a conversa e esses desafios têm que ser aceitados, né? Que as famílias saibam compreender esses momentos e deixar os filhos também chegar um pouquinho junto, que eles também têm conhecimento, eles também estão buscando algo fora, e os filhos não atropelar o processo, que venham com calma, venham com sabedoria e aceitar essa vida de campo, né? Que ela é uma vida um pouquinho dura, em alguns momentos falta tempo para muita coisa. Existem períodos onde ela precisa um pouco mais de atenção nas lavouras, e aí falta tempo no dia. Maravilha! Nosso agradecimento primeiramente a vocês, da família Borgo, por ter nos recebido tão bem aqui em Esmeralda. Nosso desejo aí de sucesso sempre para a propriedade, e o nosso agradecimento por aceitarem a estar inspirando novas famílias, a estarem inspirando novas propriedades, a também conduzirem a sucessão familiar. Então, o nosso agradecimento a vocês, nosso agradecimento a você também que nos acompanha, que também é inspiração para promover conteúdos como este. E o nosso agradecimento especial aos nossos apoiadores. Sicredi Altos da Serra. Escolha quem apoia o produtor rural. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Trator e máquinas e implementos agrícolas. As melhores opções você encontra aqui. Adubos Coxilha, 35 anos, parceria que gera produtividade. E Sementes Coxilha. Aumente a produtividade e a lucratividade com as Sementes Coxilha. Tecnologia Embrapa. Aguardamos você no próximo episódio. Um grande abraço.